Então vamos lá. Primeira coisa, o que que são os macronutrientes? Quando a gente fala de alimento, a gente tem os macronutrientes, a gente tem os micronutrientes. Os macronutrientes são aquilo que tem uma massa ali importante para o nosso metabolismo, né? A massa principal. Então a gente está falando de carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Então esses são os macronutrientes. Quando a gente fala de micronutrientes, está falando de vitaminas, minerais, compostos bioativos. Essa não é a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre macronutrientes. Parte dela vai ser sobre os macronutrientes, tá? Então, eles vão fornecer o quê, gente? Energia, vão ajudar na construção do nosso corpo e vão manter o bom funcionamento do nosso organismo. E a gente vai entender isso agora de maneira mais minuciosa, porque eu vou passear ali entre os carboidratos, proteínas e gorduras para que vocês compreendam de maneira mais minuciosa mesmo o que são cada um deles, para que eles servem, como que a gente faz para aplicar na tríade NutriChef, tá? Então, primeiro, quais são os carboidratos? O que são os carboidratos, né? Eles são divididos entre carboidratos simples e carboidratos complexos. Quais são os carboidratos simples, então? A gente tem aqueles, então, que são ricos em amidos e em açúcar. Então, tudo que você pensar que tem farinha branca, que tem açúcar, normalmente a gente classifica como carboidrato simples. Tâmara mais fruta tem açúcar, então eu vou classificar como um carboidrato simples? Não, porque a quantidade de fibras que ela tem e compostos bioativos é muito grande. E aí a gente está falando então de um carboidrato complexo, porque apesar de a fruta ter açúcar, ela vai ter um menor teor de açúcar quando a gente compara um alimento que tem amido e açúcar, ou seja, amido e glicose e frutose, desculpa, amido e glicose, tá? Certo? Então a gente está falando de diferenças entre os tipos de carboidrato. Quando eu falo de carboidrato simples, é aquele carboidrato que tem uma capacidade enorme de aumentar de maneira rápida a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, vai aumentar a sua glicemia, vai te dar picos glicêmicos, tá? E quando a gente fala de carboidratos complexos, a gente está falando de um tipo de carboidrato que, pelo fato de ter o menor teor de açúcar e de amido e ser fonte de fibra, a gente vai ter uma liberação mais gradativa dessa glicose, ou seja, não vai te dar picos glicêmicos, beleza? Então, isso fica bem claro, né? E para que serve, então, esse carboidrato? Para que a gente usa, o nosso corpo usa esse carboidrato? A gente vai perceber que o nosso cérebro, o nosso tecido muscular e as células que utilizam, né, vão utilizar, né, tudo isso como fonte de energia. Então, tanto o cérebro quanto o nosso tecido muscular, quanto as nossas células vão precisar do açúcar que vem daqui. Mas qual que é o grande problema? É que quando eu consumo alimentos só ricos em amido e açúcar, apesar de meu corpo precisar dessa glicose, a quantidade que está chegando para ele é muito grande. E aí ele não sabe o que fazer, ele vai ter que armazenar, porque aquela quantidade que está entrando na corrente sanguínea não é interessante de ficar circulando, entende? Então, nesse caso, a gente tem que focar no consumo de carboidratos complexos ou mesmo quando a gente vai utilizar amidos e açúcares, a gente tenha a tríade dentro desse processo para que a gente tenha ali um processo de liberação então da glicose mais gradativamente. A gente vai ver isso daqui a pouco bem explicado. Vou só fechar aqui a minha janelinha porque ela tá atrapalhando aqui o rolê. Vou beber uma aguinha. Desculpa. Então, vamos lá. Elas também são fontes, então, principalmente os carboidratos complexos, obviamente, de fibras prebióticas que atuam na manutenção de uma microbiota saudável e saúde geral. O que é microbiota, gente? É todo micro-organismo de boa qualidade que traz benefícios para o nosso organismo que está lá dentro do nosso intestino.
Então imagina, uma coisa que eu tô comendo aqui, rica em fibra, que eu mastiguei muito bem, chega no meu estômago. Essa fibra, a gente tem dois tipos, né? A fibra solúvel e a fibra insolúvel. Ela chega ali no nosso intestino, no nosso estômago, começa um processo ali de liberação dessa fibra, porque em geral as fibras não são digeridas. E daí quando ela chega lá no intestino, a gente tem as bactérias intestinais que começam a trabalhar na fermentação dessas fibras e a partir dessa fermentação, a gente ganha subprodutos que vão ajudar no nosso organismo de um modo geral. Então, dependendo da bactéria que eu tenho no intestino, porque a gente tem uma quantidade enorme de bactérias intestinais, né, benéficas, a gente tem um subproduto que vai ajudar, por exemplo, na regulação do sono, um outro subproduto que vai ajudar na inflamação, um outro subproduto que vai ajudar, por exemplo, a você se sentir mais saciado ou não. Então, tem coisas ali que a gente precisa sempre estar mantendo o consumo adequado de fibras para ter uma melhor população bacteriana e, consequentemente, também uma melhor liberação desses subprodutos. Ficou claro? Então, não só a gente tem nos carboidratos fonte para que o nosso cérebro, nosso tecido muscular e as nossas células funcionem adequadamente, mas além disso, a gente consegue, através das fibras presentes nos carboidratos complexos, uma melhora da função intestinal como um todo, né? Não só liberando esses subprodutos a partir das bactérias, mas também ajudando na melhora da produção fecal. O que acontece? Quando a gente consome carboidratos complexos, a gente tem as fibras. Essas fibras elas vão ajudar em dois fatores. As fibras insolúveis, que são aquelas fibras que a gente não consegue digerir, elas vão fazer o quê? Elas vão aumentar o bolo fecal. Então, tudo que é casca, tudo que é folhagem, ajuda a aumentar esse bolo fecal, para que as fezes elas fiquem maiores, elas fiquem mais com calibre maior. Esse calibre maior é interessante porque ele vem limpando todas as toxinas, as sujidades, que também a gente tem a capacidade de retirar a partir das fibras solúveis, porque as fibras solúveis têm uma capacidade de formar um gel e esse gel vai retirando então ali também do intestino toxinas e outros subprodutos que o corpo não vai aproveitar. Então, vocês entendem a necessidade da gente ter alimentos no nosso dia a dia que sejam fonte de carboidratos complexos? Entenderam, né? É realmente extremamente necessário, tá? E aí, quando a gente fala de outro produto ali dos macronutrientes, a gente está falando da proteína, tá? E as proteínas, né? A gente vai conseguir ter, então, proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal, tá? Qual que é a diferença clássica aqui entre as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal? É que a proteína, para existir, ela precisa juntar moléculas de aminoácido com outra molécula de aminoácido. E entre essas moléculas, a gente tem uma coisa chamada peptídeo. E lembra, por exemplo, para você só ter em mente, tipo um colar de pérolas. Esse colar de pérolas, todas as pérolas que a gente tem ali, entre elas vai ter uma miçanguinha, tá? E aí as pérolas são os aminoácidos e essas miçanguinhas que ficam entre as pérolas são os peptídeos. E daí a gente tem uma proteína completa. A diferença entre uma proteína de origem animal e uma proteína de origem vegetal é que a proteína de origem animal a gente consegue ter todos os aminoácidos essenciais, tudo aquilo que o nosso corpo precisa porque ele não produz, certo? E quando a gente fala de proteína vegetal, quando a gente pega um vegetal, tipo uma leguminosa, um feijão, uma lentilha não, um feijão, uma lentilha, um grão de bico, a gente não consegue encontrar todos os aminoácidos. Então, para que a gente tenha um melhor aporte desses aminoácidos, a gente tem que juntar uma leguminosa com um cereal, ou uma semente com um cereal, ou uma semente com uma leguminosa, porque daí a gente consegue fazer esse combo. Então, a pessoa, por exemplo, que é vegetariana, o ideal para ela, ou vegana, o ideal é quando ela for comer, ela pode fazer assim:
O nosso clássico arroz e feijão, né? Que o arroz é um cereal e o feijão é uma leguminosa. Ou se ela não gosta de feijão, ou ela não pode consumir feijão, o que ela pode fazer, por exemplo, pegar um cereal, pode ser o arroz mesmo, e acrescentar ali umas amêndoas, né? Fazer um arroz diferente, porque daí a gente vai aumentando o nosso aporte de aminoácidos, tá? Por que que eu preciso de todos os aminoácidos? Porque eles vão ter funções no nosso corpo, né? Então, o que que acontece? A proteína nos deixa mais saciado e por mais tempo. Por isso é tão importante a gente ter lá na tríade também a proteína dentro do nosso momento ali de preparar uma refeição, tá? E aí, por que que a gente precisa de todos os aminoácidos? Porque cada aminoácido vai trabalhar de alguma forma. Então, por exemplo, outro papel que a gente tem é na digestão. Tudo que a gente tem de enzima digestiva no nosso corpo é de fato uma proteína. Tem um ditadozinho que a gente aprende na nutrição que é assim, ó: toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína. Então, no final das contas, aliás, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Falei errado. Então, toda enzima vai ser uma proteína, beleza? Toda enzima vai ser uma proteína. E aí, no final das contas, aquele papel que a gente tem lá na digestão do suco gástrico, da amilase, quando a gente começa a mastigar aqui na nossa boca e tem algum amido ou algum açúcar presente, ele já começa a ser digerido aqui na boca pela ação da amilase salivar. Essa amilase é uma proteína, certo? Então, por isso é tão importante a gente manter um bom aporte proteico na nossa saúde também, na nossa alimentação, porque a gente vai ter um papel na digestão a partir da proteína, tá? Aí, depois que a gente... Isso tudo acontece quando? Depois que a gente mastigou, depois que o nosso corpo absorveu, essa massa toda de trabalho que a gente tem na proteína vai sendo liberada para fazer outras atividades, como é o caso da digestão, que eu acabei de explicar, como é o caso da formação de músculo e também dos tecidos. Então, vamos supor que você está com uma gastrite. E essa gastrite gerou ali um dano na sua parede do estômago. Esse dano, para ser reparado, também vai precisar de proteína, né? Então a gente precisa ter um aporte muito bom proteico para que a gente melhore a reparação desse tecido. Mas vamos supor que você queira ganhar músculo. Tâmara, eu estou precisando ganhar músculo, eu faço atividade física, não estou vendo resultado. Pode ser também por quê? Porque você não está consumindo a quantidade de proteína adequada, né? A gente também vem percebendo uma necessidade do nosso corpo, quando a gente tem uma queda imunológica, de aumentar a quantidade de proteína, porque a proteína, a partir da digestão, vai liberando esses subprodutos que eu falei ali, que são do nosso colarzinho de pérolas, que tem o aminoácido e tem o peptídeo do lado. Então, depois que a gente faz a digestão toda e essas moléculas estão liberadas, elas vão sendo usadas para outras coisas. Então, para a saúde imunológica, para que o nosso corpo esteja protegido, a gente precisa da proteína, desculpa, do carboidrato complexo, porque a fibra lá na microbiota vai ajudar o meu corpo a liberar substâncias que ajudam ali na questão imunológica, mas também vai precisar da proteína, porque os subprodutos que a gente vê ali naquele colarzinho de pérola que forma a proteína completa, né, que aí são todos aqueles aminoácidos junto com os peptídeos, quando ele está liberado ali já para ser trabalhado, né, na função dele, ele também vai ajudar na saúde imunológica. Quando, Tâmara? Ele vai formar nossas células de defesa, ele vai ali ajudar na formação dessas células de defesa para que o nosso corpo esteja sempre protegido, tá bom? Então, ficou claro, né, o papel das proteínas. Mas aqui para o nosso momento da tríade, para o nosso momento dos lanches, o maior papel que a gente quer aqui nessa proteína, nesse processo de hoje, é com relação à saciedade, tá bom? Principal aqui é a saciedade para a gente nesse quesito. O restante do que eles nos traz, a gente vai realmente sendo beneficiado com tudo isso, mas o nosso foco principal é a saciedade, no caso da tríade, tá bem? E agora a gente vai falar das gorduras. A parte da gordura a gente vai falar
de uma maneira bem minuciosa, porque eu sei que gordura é uma coisa que causa na maioria de vocês um pouco de medo, porque nós fomos criados ao longo da vida ali, principalmente nós mulheres acima dos 40, a entender que gordura faz mal, né? Muitas vezes eu ouço isso no consultório, eu ouço isso de vocês às vezes nas lives que a gente faz, eu vejo isso também muitas vezes nas mensagens que vocês me mandam por WhatsApp ou que vocês colocam, deixam lá nos comentários dentro da plataforma do Hotmart. Eu percebo muito isso, existe um medo muito geral ainda da gordura. E eu queria dizer para vocês que esse medo ele tem que cair. Ele tem que ser extinto, porque a gente precisa muito das gorduras, tá? Elas são, principalmente nós mulheres, a partir dos 40, eu já falei isso em outra live, né? Que a gente precisa do consumo adequado de gorduras para que a gente mantenha a produção hormonal ativa. E nós mulheres, a partir dos 40, nossos hormônios vão assim, ó, caindo. Então a gente precisa desse cuidado no consumo adequado das gorduras, tá? Então vamos entender aqui, né? As gorduras são divididas em duas classes. A gente tem as gorduras saturadas, que são aquelas de fonte animal, e a gente tem as gorduras insaturadas, que são de origem vegetal. A gente classificou assim por uma questão de estrutura mesmo das gorduras, tá? E a gente percebe que a maioria, sim, das gorduras saturadas estão em fontes animais, mas não só. A gente vai ver um caso hoje que é da gordura do coco, né, que é do óleo de coco, que é uma gordura saturada e muita gente tem medo do óleo de coco por conta disso e a gente vai também tirar esse medo de vocês hoje, tá bom? Então vamos entender aqui o que é uma gordura saturada, certo? A gordura saturada, ela vai contribuir para a estrutura celular. Então a nossa célulazinha precisa de energia. Essa energia vem da onde? Da glicose, que está presente lá no nosso carboidrato. A nossa célula precisa de proteína também, principalmente peptídeo, né, que faz parte daquele colarzinho de pérola que eu falei para vocês. Ela tem lá, então, na célula a necessidade da proteína e a célula também precisa de gordura. Então vocês estão entendendo que a tríade, apesar da gente estar montando ela para focar na saciedade, na manutenção ou na perda de peso, né? A gente também está focada em mostrar para nossas células o tanto que a gente está entendendo que ela precisa e precisa estar nutrida, tá? Então, as nossas gordurinhas saturadas, elas têm que estar presentes na nossa alimentação, principalmente quando a gente se alimenta a partir das proteínas, né? Porque quando a gente fala de proteína animal, a gente está falando de carne, de peixe, de frango, de carne de porco, e tudo isso tem gordura saturada, né? Então, elas são usadas para a produção também de energia, e a gente vai entender isso daqui a pouco, como que essa energia pode vir da célula de gordura ou da própria gordura, tá? O consumo excessivo pode elevar o LDL, que é o mau colesterol, que todo mundo morre de medo, né? Aumentando o risco de doenças cardíacas. Então, quando a gente fala de LDL, que é o mau colesterol, para ele estar mal mesmo, para ele ser classificado como mal, a gente tem que cruzar muitas informações dentro de um exame, né? A gente tem que ver, por exemplo, marcadores inflamatórios, quais são e como eles estão ou não elevados, para a gente ver o risco cardíaco desse paciente, né? No geral, um LDL levemente aumentado é até interessante para a pessoa que está ali acima dos 40 anos por conta dessa produção hormonal que eu citei. Mas quando a gente fala de LDL aumentado demais, cruzando com informações que a gente sabe que podem ser danosas para esse indivíduo, de fato a gente tem que se preocupar em baixar esse LDL de alguma forma, tá? Normalmente, a gente começa com exercício e com uma dieta bem estruturada, muito carregada ali de HDL, que é o bom colesterol, e também muito carregada de fibras, porque daí a gente consegue melhorar essa questão do LDL com maior celeridade, tá?
Mas aí vamos falar então um pouco mais das gorduras insaturadas, porque como a gente pensa que tudo quanto é gordura faz mal, que é melhor não consumir, a gente tem que entender que as gorduras insaturadas, elas têm que estar presentes na nossa alimentação, principalmente se você tem um LDL elevado, né? Se você tá com seu colesterol mal elevado, a gente precisa aumentar o consumo das gorduras insaturadas, que estão presentes aonde, gente? Né? Nas origens vegetais, nos alimentos de origem vegetal, tá? E a gente vai já compreender quais são e que eles devem entrar também na tríade, com certeza, tá? Então vamos falar dos tipos de gorduras insaturadas. A gente tem dois tipos de gorduras insaturadas: as monoinsaturadas e as poliinsaturadas, tá? As monoinsaturadas, elas vão ajudar a reduzir o LDL. Então, você que está com colesterol elevado, o LDL, e precisa aumentar o HDL, o que a gente vai fazer? Vai aumentar o consumo de azeite de oliva, vai colocar mais abacate na salada do almoço, no lanche da tarde, vai comer às vezes como uma pastinha para colocar num pão, né? No café da manhã também é muito bem-vindo. Castanhas e amêndoas de um modo geral, né? E vai ajudar também a aumentar esse HDL. Quando a gente aumenta o HDL, a gente também tem a capacidade, a partir de uma alimentação baseada na tríade, de melhorar o perfil do LDL. Então, a gente começa a baixar um pouco mais esse LDL, tá? Então, veja bem, azeite, abacate, amêndoas, castanhas e outras oleaginosas vão ajudar o que, gente? Na saúde do coração, na regulação dos níveis de açúcar no sangue também. Então, quando a gente pensa em uma dieta, por exemplo, para quem tem diabetes, a gente não pode esquecer de que a gordura é necessária para esse indivíduo, porque não só vai trazer benefícios com relação à saciedade, vai deixar esse indivíduo mais satisfeito com a refeição que está fazendo, mas também vai ajudar a diminuir, a regular esse nível de açúcar no sangue. Então, o que a gente pode fazer? Azeite de oliva cru em cima da salada já vai ajudar. A gente utilizar, por exemplo, castanhas e amêndoas, um punhadinho no iogurte, em outras preparações, né? Porque isso vai ajudando o nosso consumo diário e vai favorecendo muito. Usar, por exemplo, a farinha de amêndoa ou a farinha de uma castanha de caju numa receita de bolo, por exemplo, já vai aumentar ali o aporte de gordura, o aporte de fibra também e o aporte de proteína. Quando a gente fala de oleaginosas, para quem está aqui em Portugal, são os frutos secos, né? Que eles chamam aqui. As oleaginosas, então, a gente está falando de um alimento que é de origem vegetal, que é uma ótima fonte de gordura, mas ele tem esses dois outros elementos da tríade, que são as fibras e a proteína. Então, nos ajuda muito a cada vez mais ir batendo essas metas proteicas, colocando um pouco disso, um pouco daquilo, e aí a gente consegue um bolo, por exemplo, muito mais equilibrado do que se fosse um bolo feito com farinha branca e só utilizando, de repente, um adoçante artificial, né? Ou um adoçante como um eritritol, por exemplo. Então, muitas vezes eu vejo nas conversas que eu tenho com vocês no WhatsApp, muitas vezes quando chega alguma dúvida, é assim: nossa, eu queria que as suas receitas tivessem adoçante, porque com adoçante, para mim, seria melhor, porque eu tenho pré-diabetes e tal. E na verdade, quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem que pensar muito mais do que o açúcar. A gente tem que pensar em como que a gente compõe esse bolo para ele de fato ser saudável. Não é apenas colocando um adoçante que a gente vai trazer benefícios ali para esse indivíduo. Gente, só vou dar um pause aqui rapidinho para falar o seguinte: as perguntas que vocês estão fazendo agora, eu tô vendo que já tem bastante pergunta aqui pra gente, a gente vai responder no final, tá bom? Assim que eu liberar o brinde para vocês, eu já vou fazer já vou responder as perguntas, tá bom? Por que eu vou deixar para responder lá no final? Porque o nosso conteúdo hoje é bem denso, vocês estão vendo que é uma aula assim realmente minuciosa em detalhes. Então, eu quero que vocês estejam aí, ó, anotando tudo, todas as dicas
dicas, tudo que eu estiver falando, e aí no final eu respondo as perguntas e daí vocês já têm a oportunidade de olhar ali no papelzinho que vocês estão anotando, onde que vocês vão colocar essa dica extra da resposta que eu tô dando para vocês, tá bem? Então, voltando a falar então das amêndoas, né, das castanhas, também a gente encontra nas sementes esses 3 elementos. Então, quando a gente fala de semente de chia, de linhaça, de girassol, de abóbora, semente de cânhamo também, eles vão ter esses 3 elementos, que é a gordura, a proteína e a fibra. Em grande quantidade? Não, uns vão variar de um para outro, uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas a gente encontra sim, tá? Continuando aqui a falar sobre as gorduras insaturadas, a gente tem, como eu falei para vocês também, as poliinsaturadas, que vão incluir os ácidos graxos essenciais que a gente já conhece, né? Ômega 3 e ômega 6, que são importantes para as funções cerebrais, desenvolvimento celular e regulação da inflamação. Então, olha que interessante. A gente pode suplementar, se a gente quiser, né? Mas com relação ao ômega 3, a gente também encontra em alimentos, né? No caso do ômega 3, por exemplo, ele é especialmente benéfico para a saúde cardiovascular. Então, olha mais uma vez a gordura entrando como uma fonte importante para a regulação da questão cardiovascular, né? Importantíssimo, né? Então, aqui, ó, óleos de peixe. Quando a gente fala óleos de peixe, não é para comprar o óleo de peixe e tomar de guti-guti. A gente está falando de consumir mesmo os peixes. Então, salmão, sardinha, arenque, né? Todos eles têm uma quantidade ali de gordura tal que nos ajuda a ter um aporte maior de ômega 3, tá bom? Agora, tem outras sementinhas, como a linhaça, por exemplo, a semente de girassol, né, as castanhas e alguns óleos vegetais que eu coloquei aqui, na verdade, como uma curiosidade, porque a gente sabe que eles vão ter ômega 3. Mas, quando a gente fala de óleo de soja, óleo de milho de boa qualidade, sem tanto refino. Hoje, o que a gente tem no mercado, independente do país que você tiver, são óleos que, para render, são mais refinados, então eles não são tão puros. E daí, como eles não são tão puros, a gente também não tem toda a graciosidade, né, que essa semente nos traria em forma, ou esse cereal nos traria, ou essa leguminosa nos traria, no caso da soja, que é uma leguminosa, o milho, que é um cereal, ela não vai nos dar todo o potencial que ele tem. Mas eu coloquei aqui só porque, de fato, seriam fontes se não fossem tão refinados, tá bem? Agora eu quero abrir um parêntese para a gente falar sobre o óleo de coco. Lembra que eu comentei com vocês que muita gente tem medo de consumir o óleo de coco porque diz que é gordura saturada. O meu médico falou que eu não posso gordura saturada de jeito nenhum, né? E aí ocorre, na verdade, uma grande... Como é que não sei, como é que eu posso dizer essa palavra? Confusão. Uma grande confusão. As pessoas se confundem. Pronto, é isso que eu queria dizer. O óleo de coco é uma gordura saturada, sim. Mas assim como vocês perceberam, por exemplo, que das gorduras poliinsaturadas a gente tem ômega 3 e ômega 6, a mesma coisa é com o óleo de coco em relação à gordura saturada. A gente vai ter vários tipos de gordura saturada, certo? Algumas vão entupir a veia do coração e outras não. No caso aqui do óleo de coco, a gente está falando de uma gordura saturada que se chama TCM. TCM é o triglicerídeo de cadeia média, tá? O que que acontece? Ele é um ácido graxo de cadeia média, como eu acabei de falar, né? Um triglicerídeo. E daí, no final das contas, ele tem outras funções no nosso corpo que não é entupir veia, tá? Então, o que que ele vai nos fornecer? Energia rápida, e aí é que a gente percebe que a gordura pode ser usada como fonte de energia, principalmente se ela tem triglicerídeo de cadeia média, né? Ele é absorvido e metabolizado mais rapidamente, proporcionando uma fonte de energia rápida e eficiente para o nosso organismo, principalmente para o nosso cérebro, tá?
Suporte para perda de peso, né? Estudos sugerem que o TCM, eles podem ajudar na perda de peso ao aumentar a saciedade e a queima de calorias. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer atividade física e ela precisa de energia rápida, só que ela não tem tempo para fazer um bom lanche. Um TCM bem administrado vai ajudar, né, a preservar a massa muscular e utilizar esse TCM como fonte de energia. Ele também vai favorecer a queima de calorias porque alguns estudos sugerem que ele é mais termogênico. E quando a gente fala de termogênese, a gente está falando de algo que induz o nosso corpo a gastar caloria, certo? E ele também tem um efeito neuroprotetor, porque ele fornece uma fonte de energia alternativa para o cérebro, tá? E também tem alguns estudos que falam que esse tipo de gordura saturada ajuda na nossa rapidez de raciocínio. Então, pessoas mais idosas que estão com aquela questão do cognitivo dando uma decaída, o TCM é excelente. Existe hoje no mercado o TCM pronto, né? Para que você já separado, já estruturado ali, para que você possa consumir no seu dia a dia e tudo mais. Só que o valor, gente, é muito elevado. Então, assim, na minha opinião, se você tem como investir, se você é um atleta ou se você está procurando fazer atividade física hoje e quer perder peso, vale investir no TCM puro. Mas, se não é o caso, se você só quer aumentar o seu poder cognitivo ou melhorar a sua saúde de um modo geral, vai no óleo de coco mesmo, porque 62% do óleo de coco é TCM, tá? Aquele óleo de coco que a gente compra no mercado convencional, né? Se for pensado a frio, não refinado, a gente sabe as qualidades que a gente precisa num óleo de boa qualidade, né? Então, a gente está falando de 62% do óleo de coco ser de TCM, tá bom?